Olá, caros alunos, tudo bom? Vamos fazer então uma tomada daquela questão da crise do feudalismo e a transição para o mundo moderno, tá? Eu estou olhando aqui no computador os slides, tá? Então, nós estávamos fazendo a aula presencial e aconteceu que, né, deu problema, saí de várias vezes, né, da sala e aí, né, não se deu a continuidade necessária. Por isso que eu estou gravando agora o mesmo conteúdo, tá? Para, né, salientar as coisas mais importantes, tá bom? Na nossa próxima aula presencial, a gente tira alguma outra dúvida que possa acontecer e tudo mais, tá? Bom, então, nós vamos comentar sobre a crise do feudalismo e transição do mundo moderno, tá? Em função de tamanho de vídeo, eu gravei mais 2 vídeos depois, tá? Vou gravar, né, mais 2 vídeos depois a respeito da continuidade desse assunto para não ficar um vídeo muito longo, tá? Então, nossos objetivos, que eu não vou ler aqui, que não são muito importantes, tá, no momento, na medida que a gente for trabalhando, a gente vai falando sobre eles. Então, a questão mais importante dessa aula é a questão do reaparecimento do comércio durante a Idade Média, tá? Então, por algumas razões, o comércio voltou a se desenvolver, comércio esse que tinha existido no Império Romano muito forte. Só que com a invasão bárbara, esse comércio desorganizou, tá? E ele praticamente desapareceu. No feudalismo, então, né, mais tradicional, quase que não havia comércio, porque os feudos eles produziam basicamente tudo que necessitavam, tanto para os servos, quanto para os chamados vilões, aquele grupo de pessoas mais ou menos livres que existiam em alguns lugares, quanto para os senhores feudais, né? Inclusive a nobreza religiosa, os bispos, os abades, os cardeais, tal, o próprio papa. Então, né, toda essa sociedade ela vivia basicamente a partir dos feudos, tá? Já que as cidades praticamente deixaram de existir, quando existiu tinha uma importância muito pequena, tá bom? Então, bom, o próximo slide é um gráfico que não é muito complicado de entender, tá? Esse gráfico então mostra 2 linhas, uma linha de cor azul, outra linha de cor vermelha, tá? E o mais importante é que vocês veem, por exemplo, quando o Império Romano estava acabando, havia muito comércio e o feudalismo estava apenas começando, tá? Quando o feudalismo ficou, né, mais poderoso, mais forte, o comércio praticamente desapareceu. Tá? Aí, posteriormente, o feudalismo entra em decadência e o comércio começa a ascender. Tá? Então, o gráfico ele é quase que autoexplicativo. Além disso, né, nesse gráfico, que tem os séculos, século V, início da Idade Média, até o século XV, tem uma divisão no século X. Tá? Aí isso que é importante, que é uma questão da nossa prova. Tá? Então, a primeira parte da Idade Média, aquela parte onde se desenvolve o feudalismo, é chamado Alta Idade Média. Tudo bem? A segunda parte, que é a parte onde, da Idade Média que o feudalismo entra em decadência, nós chamamos de Baixa Idade Média. Tá? Por quê? Que eu estou fazendo ênfase nisso? Porque é comum o aluno trocar. Tudo bem? Tá? Acha que a Baixa Idade Média é o início da Idade Média, a Alta Idade Média é o final da Idade Média, tá? Ok? Isso é bastante comum de acontecer, só que, no entanto, é o contrário, tá? Aí necessita um pouco de observação. A divisão entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média é fácil, tá bom? Então, estou elaborando a prova da ED de vocês, vou colocar uma questão justamente sobre isso, tá? São 5 séculos, do século V ao século X, que é a Alta Idade Média, que é o desenvolvimento do feudalismo, e do século XI ao século XV, que é a Baixa Idade Média, que é a crise do feudalismo e a formação, que a gente vai falar depois, do capitalismo. Tudo bem? Tá, vai. Então, acho que vai dar para o nosso não ficar muito longo. Por que se desenvolveu o comércio? Então, o comércio se desenvolveu por várias razões, tá? A principal razão foi o fim das invasões, tá bom? A partir do século IX, praticamente parou as invasões europeias. O último grupo a invadir foram os vikings, tá? Como você tem numa desses canais aí de vídeo, de filmes pela internet, tá? Tem uma série chamada Vikings, tá bom? Tá? Então, quem quiser, quem puder ver e tal, no YouTube também tem muita coisa sobre os Vikings, né? Então podem ver sobre os Vikings, que eles foram o último grupo bárbaro a invadir a Europa, tá? E aí, a partir do século IX, eles começaram também a se estabelecer em feudos, começaram a se estabelecer em reinos dentro da Europa, né? Deram origem lá a Suécia, a Noruega,
a Dinamarca e tudo. E aí então, né, esse período de calma possibilitou que a população europeia pudesse começar a crescer, né, praticar agricultura, sair mais dos castelos e ir para o campo, né, porque era comum, né, os servos, quando o feudo era atacado, os servos corriam para dentro do castelo, se protegiam lá, né, o senhor feudal dava essa proteção para eles. Né, em períodos de paz, eles saíam do castelo mais e iam trabalhar e tudo mais. Né. Então, nesse sentido, tá, houve essa possibilidade desse desenvolvimento. Além disso, também se inventou muita coisa nova na época. Tá? Se inventou o arado, tá bom? Que permitiu fazer uma agricultura mais completa. Se inventou os moinhos para se moer as farinhas, tá? Correto? Porque antes era moído à mão, né? Então essas invenções também melhoraram a qualidade de vida, né? A alimentação, tá? Se incorporou novas terras à agricultura também, tá? As terras pantanosas, se drenou essas terras, tá? Se cortou muitas florestas também para fazer o aumento das plantações, tá? Também foi uma época de aquecimento um pouco, tá? Né? Do clima. E aí então aconteceu, houve o recuo das geleiras, tá? Diminuiu a quantidade de neve durante o ano, permitindo mais tempo para se praticar agricultura, tá? Também teve um lado positivo, né? Que foi um lado interessante aí que possibilitou esse aumento da população, tá? Bom, e uma outra coisa muito importante, que é um ponto da nossa aula, é a questão das cruzadas, né? Também aconteceu essas expedições religiosas, que daqui a pouco a gente vai comentar, e que possibilitaram então isso. Bom, e aí nós temos uns slides que vão mostrar moinhos, que vão mostrar o arado, que vão mostrar as terras plantadas nos feudos, tá? E aí então o próximo slide que vai nos interessar são sobre as cruzadas. Em determinado momento, surgiram expedições convocadas pela igreja, principalmente pelo Papa, tá, para se ir, né, da Europa para a Ásia, para a região chamada Oriente Médio, que a gente chama de Oriente Médio, aonde tem um país que hoje é Israel, tá? Naquela época também se chamava às vezes Israel, se chamava Judéia, se chamava Palestina, tá? Ok? E então libertar os lugares santos que estavam sob domínio dos árabes, que nós já falamos na aula anterior, tá bom? Tá? E posteriormente dos turcos, tá? Ok? Essa região tinha sido tomada por eles, né? Essa região tinha sido do Império Romano, depois passou para o Império Bizantino e foi tomada por esses grupos, os árabes e pelos turcos. E aí então se fez essas expedições. As pessoas vão para lá, tá, gente? Milhares de pessoas, tá? Muitos eram reis que foram, também nobres, né? A população servil também foi convocada e tudo mais, né? Para libertar esses lugares santos. Foram 8 grandes expedições. Tá? Durante um certo tempo se conseguiu se criar um reino lá, tá? O chamado Reino Latino, que teve uma duração de 70 anos. Tá? Mas nunca na prática os europeus conseguiram controlar a região. Tá? Os árabes que moravam ali do lado, os turcos que chegaram da Ásia também, né, do interior da Ásia, do centro da Ásia, e dominaram a região, né, acabavam sendo mais poderosos e os europeus não deram conta disso. No entanto, o que vai acontecer? Quando as cruzadas eram organizadas, uma série de comerciantes vendiam para os cruzados cavalos, aparelhavam navios, vendiam alimentos, roupas, armaduras, tá? Armas, né? Correto? E muitos deles, inclusive, acompanhavam as cruzadas para fornecimento desses produtos durante o período, né? Também os comerciantes começaram também a se estabelecer lá na Palestina, né? Em alguns lugares lá para vender essas mercadorias necessárias aos cruzados. E aí o que acontecia? Eles acabavam comprando, né? As mercadorias que eram vendidas na região, tá? Até por troca, né? Tá? Eles forneciam armas para os cruzados. Os cruzados que atacavam uma cidade lá árabe, né? Entregavam produtos para esses comerciantes, né? Então muitas coisas eram até feitas por trocas lá. E aí o que acaba acontecendo? Os comerciantes acabam trazendo para a Europa as chamadas especiarias. Tá? Não tinha, tá, pessoal? Mas eu coloquei um slide novo a respeito das especiarias para dar uma explicação sobre isso. As especiarias eram produtos que vinham da Ásia e mais precisamente da Índia e da China, tá? E eram produtos, né, que os europeus não conheciam. Então entrava o açúcar, a pimenta, o cravo, a canela, muitos tapetes, muitas porcelanas, tá? Muitas joias diferentes também, perfumes. Tá? Então, é um grupo de produtos especiais, tá?
aonde os temperos, né, hoje em dia quando a gente fala especiarias a gente pensa mais em temperos, aonde os temperos ocupavam um papel importante também, tá? E nos temperos o açúcar, sem sombra de dúvida, era um dos produtos mais importantes, porque os europeus só conheciam o doce através do mel, né? Tá? E aí então o açúcar revolucionou toda a alimentação, né? Tá? Imagine nós sem o açúcar, tá? Tudo bem que hoje a gente toma muito adoçante também, né? Mas assim, o açúcar é realmente um alimento revolucionário. E esses produtos vão fazer muito sucesso no comércio, tá? Tanto é que os comerciantes vão começar a ganhar muito dinheiro com a tal das especiarias, como a gente vai ver, tá? Então as cruzadas, elas acabaram não tendo muito sucesso no que pretendiam, que era libertar a Terra Santa, tá? Os cavaleiros cristãos, eles, né, não tiveram tanto resultado nisso. Acabou que, né, voltaram para a Europa e a região lá ficou tomada ainda pelos árabes e pelos turcos. Mas, no entanto, esse comércio das especiarias, ele acabou então se estabelecendo como definitivo, tá? Então tem algumas imagens aqui, o Papa convocando os cruzados, tem um mapa das cruzadas. É interessante que esse mapa das cruzadas tem um detalhe importante, tá? O caminho dos cruzados. Os cruzados partiam de várias regiões da Europa, tá bom? Tá? Mas eles passavam quase que todos por Constantinopla, porque ali, o que acontece? Há uma ligação entre a Ásia e a Europa, tá? Porque a Ásia e a Europa é separada pelo Mar Mediterrâneo, pelo Mar Negro, lá no norte da Europa, pelas grandes florestas geladas, né? Onde hoje é a Rússia. Então, eram lugares, né, de mais difícil passagem. Então, o lugar preferido para os cruzados passarem era por Constantinopla, tá? Então, eles cruzavam por Constantinopla e aí andavam no que hoje é a Turquia até chegar, né, na Terra Santa, tá? E aí justamente Constantinopla era um ponto importante, onde começou a se estabelecer esse comércio das especiarias. Tudo bem? Tá? Estou seguindo aqui mais rápido. Aí tem uma imagem de Israel, né, mais especialmente de Jerusalém, tá? Que era a cidade mais importante aí no objetivo dos cruzados, tá? Lembrar que o nome cruzado é porque os cavaleiros que participavam dessa expedição usavam no peito um símbolo, uma cruz, tá? Inclusive para se contrapor dos cavaleiros árabes que usavam crescente, tá bom? Tá? O crescente é aquela lua em formato crescente com uma estrelinha, tá? Que é o símbolo dos países islâmicos, dos países muçulmanos, tá bom? Só para lembrar isso, tá bem? E aí tem uma imagem dos castelos que os cruzados construíram lá na região da Palestina, né? Castelos semelhantes à Europa, né? Que posteriormente, inclusive, foi tomado pelos árabes, né? Tá? Tem aqui dois cruzados rezando, né? Indo, né, em direção à Terra Santa. Então havia toda uma preparação religiosa, né? Mas claro que eles eram também preparados militarmente, tá? Haviam duas ordens importantes religiosas que controlavam, de certa forma, os cavaleiros, né? Que era a ordem dos templários, nós vamos ter a oportunidade de comentar isso mais tarde, e a ordem dos hospitalários, tá? Que a gente vai também comentar um pouco mais tarde isso, tá? Em determinado momento, tá? Aí tem um mapa aqui que talvez cause uma certa dúvida para vocês, que é as chamadas repúblicas marítimas, né? São cidades dos italianos, tá? Mas nem todos ficam exatamente na Itália, ficavam também em outros locais, mas eram controlados principalmente por Veneza, aonde, né, vamos dizer assim, era abastecido os navios dos cruzados, era preparados os navios cruzados para ir em direção à Terra Santa, tá bom? Bom, e aí então nós vemos uma parte que nós vamos comentar sobre as cidades e o comércio na Idade Média, tá? As cidades e o comércio da Idade Média é um ponto importante do nosso conteúdo, porque as cidades vão ser justamente aqueles locais aonde vai se concentrar essa mudança, né, social, econômica propriamente da Europa, tá? As cidades, elas eram geralmente pequenas naquela época, tá? A gente eram amuralhadas e tinha o nome de burgos, tá? Algumas dessas cidades, elas eram independentes dos senhores feudais, tá? Então eram chamados burgos livres ou friburgos, tá? Nós temos algumas cidades do mundo que tem esse nome, Friburgo, né? Inclusive uma no Brasil chamada Nova Friburgo, vem justamente dessa ideia das cidades livres, tá? Na Itália, as cidades livres eram chamadas de repúblicas. Em Portugal eram chamados de conselhos, tá? Então, né, havia alguns nomes diferentes para designar essas chamadas cidades livres, tá? Estou ainda aqui
um pouco rápido. Aí tem umas imagens bonitas dessas cidades medievais que eu peço para vocês depois olharem, tá? Tem tanto desenhos quanto, por exemplo, fotografias de algumas cidades medievais que continuam existindo até hoje, tá? Que são mantidas, né? Como a gente tem aqui Ouro Preto, aqui em Minas, né? Tá? Diamantina, que são cidades coloniais que ficaram, né, com as suas imagens muito apropriadas, muito da época, né? Nós temos na Europa cidades medievais, né, tá? Que tem também essa cara. Nessa cidade se organizava atividade comercial, tá bom? Tá? Então ali tinha muitos comerciantes que começaram a se estabelecer, tá? E o comércio era feito principalmente através das chamadas feiras, tá bom? Isso é um detalhe então interessante também de vocês depois observarem, tá? E aí então tem umas imagens aqui das feiras medievais, né? Algumas delas muito cheias, não só de bancas com produtos, de vendas e tudo mais, mas também com bancas de entretenimento, tá? E nessa época também surge atividade bancária, de dinheiro, de empréstimos, tá? Correto? Muitos comerciantes começaram a ficar espertos nisso, começaram a emprestar dinheiro para outros, né? Tá? Aí começaram a existir modalidades de pagamento também que não envolviam o dinheiro diretamente, como cheque, né? Foram coisas que foram aparecendo na época aqui, tá? Então vou ter umas imagens de feiras recentes para você, só para fazer uma certa comparação, né? Das feiras medievais com as feiras recentes. Tá bem interessante. Nos produtos comerciados, as especiarias têm um papel muito importante, então isso aí é interessante lembrar, tá? Nós já comentamos sobre as especiarias, coloquei um slide especial sobre isso, vou passar agora mais rápido. Os comerciantes se organizavam em grandes empresas comerciais chamadas corporações, tá bom? Que tinha o nome de guildas ou o nome de Hansas, tá bom? Tá? Na Alemanha tinha esse nome Hansa, tá? Que é um nome alemão, que significa corporação, empresa. E na Itália eram chamadas de guildas, tá? A principal era a Hansa Hanseática, na Alemanha, e a Guilda Veneziana, na Itália, tá? Eram as duas grandes corporações comerciais. Além das corporações comerciais, haviam também... aí eu botei um mapinha para vocês, mostrando as rotas de comércio da Europa, só para vocês terem uma ideia, tá? E também tinha a organização dos trabalhadores nas cidades, tá? Que lembram que a gente chama de sindicato hoje em dia, tá? Que eram chamadas corporações de ofício. As corporações de ofício eram dos artesãos que fabricavam botas, sapatos, armas, móveis, chapéus, tá? Panelas, utensílios de trabalho agrícola, né? Que tudo isso antes era produzido no field, de uma forma muito rudimentar. Agora as cidades passam a competir e produzir esses produtos de maior qualidade, tá bom? Né? A quantidade de calçados, de roupa aumenta muito, né? Porque agora tem artesãos especializados que faziam isso. E esses artesãos se organizavam nas corporações, geralmente por profissão. Então tinha dos padeiros, dos pedreiros, dos marceneiros, dos ferreiros, né? Correto? E as corporações tinham uma hierarquia, tinha um mestre artesão, que é o cara que mandava na corporação, tá? Que seria, talvez comparativamente hoje, um presidente de sindicato, poderia se encontrar assim. Tinha os trabalhadores, né? Das corporações, cada um trabalhando em sua casa, lá na sua profissão, mas que respondiam a esse mestre, tá? Que eram chamados artesãos ou oficiais porque tem um ofício, né? Dominavam um ofício específico, tá? Para os tecelões, né? Então o cara, o oficial tecelão, significava que ele sabia tecer, sabia fazer tecido, né? Tá? Alfaiate, sabia coser, fazer roupas, assim por diante, tá? E debaixo deles tinham chamados aprendizes, que é aquelas pessoas que um dia iam se tornar oficiais também. Agora, com o tempo, cada vez mais, né, os artesãos começaram a contratar, muitos artesãos começaram a contratar trabalhadores diaristas, chamados jornaleiros, que trabalham por jornada, tá? Tá bom? A gente chama de jornaleiro alguém que vende aquele, né, material escrito chamado jornal, né? Mas aí o nome jornaleiro está ligado a um trabalhador que trabalha por jornada. Esses jornaleiros é um grande mão de obra assalariado que aparece na época, que é para nós hoje em dia chamados operários, trabalhadores assalariados de uma forma geral, tá? Então justamente nasce, né, nas cidades
a partir então dessa subordinação às corporações de ofício, mas especialmente ao artesanato, tá? Então nós vamos ter uma grande quantidade de trabalhadores nisso. Então, corporações de ofício ou Grêmio, tá? Existe um tipo de futebol, né? Que é, aliás, meu time lá em Porto Alegre, Grêmio Futebol Clube Porto Alegrense. A palavra Grêmio significa associação, tá? Da onde vem o nome desse time de futebol, que eu prezo muito lá em Porto Alegre. Aqui em Minas Gerais eu torço para outro time, mas não vou falar qual que é, para a gente não brigar por causa de futebol, tá bom? Tá? E aí tem a imagem, né, dos artesãos trabalhando, que está interessante e tudo mais, tá? Tem aqui, fala sobre as atividades bancárias, tem um casal de banqueiros, né? Claro que naquela época os bancos eram uma organização muito simples, né, do que é hoje, tá? A palavra banco vem da banca, tá, gente? É onde o banqueiro ficava na feira, tá? Vendendo suas mercadorias, tá bom? E aí nós entramos na crise, que nós temos uma aulinha especial para isso, tá? Vou desligando aqui para a gente não ficar com uma aula, né, muito extensa para colocar disponível no AVA, ok? Então tá, tudo de bom e continuamos em contato.